Um rapaz baleado na cabeça vive um drama para conseguir sobreviver. A família tenta há quase 2 dias a transferência dele de um posto de saúde no bairro de São Marcos para um hospital público de Salvador. As lágrimas de Margari são de uma mãe desesperada. Há 2 dias, a doméstica aguarda a transferência do filho do posto de saúde de São Marcos para uma unidade de terapia intensiva. Ele precisa de um hospital para ser internado. E com urgência, porque senão meu filho vai morrer. Alisson Lima dos Reis da Silva, de 21 anos, deu entrada da unidade municipal na madrugada deste domingo, com um tiro na cabeça. O estado de saúde do jovem é considerado grave. Segundo a família, Alisson estava num bar, aqui mesmo no bairro de São Marcos, na noite do último sábado, com a namorada e 2 amigos, quando foi atingido por uma bala perdida. Ele foi trazido para cá e chegou a ter o diagnóstico de morte cerebral. Mas os parentes contestaram o primeiro laudo, conseguiram que um outro médico trocasse a versão e agora aguardam a transferência do paciente para um hospital. A denúncia foi feita durante a madrugada desta segunda-feira por esta prima da vítima, que é enfermeira. Quando o Alisson chegou ao hospital, o estado dele era grave, porém era estável. Ele nem piorava e nem melhorava, mas que também ele não estava com morte cerebral. Aflita, a família pede às autoridades de saúde medidas urgentes, antes que seja tarde demais. Os familiares estão tudo aqui, tudo sofrendo, esperando esse apelo, uma ajuda de vocês. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Alisson não tem condições de permanecer em um posto de atendimento e precisa ser transferido com urgência para uma unidade de terapia intensiva hospitalar. Já a Secretaria Estadual da Saúde disse que não há vagas nas UTIs públicas. Esta semana, o jornalismo da Record Bahia exibe uma série de reportagens sobre os portos baianos, Carol. A gente mostra as dificuldades e os desafios do crescimento. Hoje você acompanha a história dos portos de Salvador, do período colonial até os dias atuais. Brasil Colônia. Tudo era muito simples. O porto funcionava de forma improvisada, atendia apenas aos interesses do Império. O Reino de Portugal usava os ancoradouros para levar e trazer mercadorias. Rita é especialista no assunto. Escreveu uma dissertação de mestrado sobre a história do Porto de Salvador, o primeiro do Brasil. Os interesses da coroa eram no sentido de arrecadar, de lucrar com essa atividade portuária, no sentido de explorar o que existia, né, nas terras do Brasil. Esse Porto de Salvador desempenhou um papel fundamental na questão das mercadorias e também na questão do tráfico de africanos escravizados. O transporte marítimo exigia esforço. Barcos antigos, trabalho artesanal. O Porto de Salvador era rota estratégica. Antes de haver o que exportar, havia o porto. Todas aquelas embarcações que vinham de Portugal para a Índia, obrigatoriamente elas passavam em Salvador. Muitas eram trazidas pelos ventos. Os ventos traziam e levavam os navios à vela a Salvador, as correntes de vento, a grande corrente do Alísio Sul. Mas levava tempo, muito tempo. Uma embarcação, certa ocasião, saiu da Índia em fevereiro, chegou aqui em Salvador em junho. Quer dizer, naquela época, a navegação era extremamente complicada. No início do século XIX, em 1808, a movimentação nos terminais marítimos era intensa. Foi quando a família real chegou ao Brasil. 2 anos depois, Dom João VI determinou a abertura oficial dos portos. Ele ganha uma outra feição, porque nós vamos encontrar no Porto de Salvador embarcações de outras nacionalidades. A economia favorável despertou o interesse de outros países.
Tentativas de invasões eram constantes e os fortes eram usados como proteção. Durante o período colonial, o porto de Salvador foi o mais importante do Atlântico Sul. Antes, caravelas, galeotas e outros navios ligavam a primeira capital do país ao resto do mundo. Escravos, açúcar, pau-brasil. Por quase 300 anos, essas foram as principais mercadorias que movimentaram a economia. Os produtos chegavam e saíam daqui em cais separados. Nada era planejado. No antigo porto, a estrutura era pequena e embarcações maiores não conseguiam chegar até aqui. Era aí então que entravam em cena os estivadores. Em barcos menores, eles iam até o mar buscar as mercadorias. Só em 1854 a situação começou a mudar. Mais tarde, no início do século XX, o Porto de Salvador passou por reformas. O terminal foi inaugurado em 1913 com 3 armazéns. O avô de seu Jorge estava lá e ele também trabalhou no porto. Na década de 60, era operador de guindaste. Ao retornar ao local onde trabalhou durante 25 anos, sente saudades. Antigamente, a gente via o porto com o melhor amor, o melhor carinho. Hoje é diferente. Aquele amor que eu tive em 67, depois da Revolução, era uma coisa bonita de se ver no porto. Eu cheguei aqui menino no porto. Eu empreguei com 16 anos. 25 anos, outro mesmo 25 dias aqui nas docas. Mudou de funções paulatinamente. E o porto cresceu com nós. Isso é um saudosismo. Marcos também faz parte dessa história. Viu as máquinas substituírem os operários. Quando nós entramos aqui ainda tinha um serviço braçal, muito braçal ainda, não existia uma automatização, né? E quando nós começamos aqui já foi entrando nessa automatização, já foi melhorando os sistemas, né? A informatização também ajudou bastante e hoje a diferença é grande, muito grande, é anos-luz, né? Do que nós quando entramos aqui para o que estamos hoje. Claro que a gente precisa ainda evoluir muita coisa. O que me choca, às vezes, não é a questão da modernização. Modernizar é uma coisa. Agora, pensar e internalizar que modernizar significa somente substituir o antigo pelo novo, talvez esteja aí um equívoco. Amanhã, na segunda reportagem da série, o perigo dos acidentes de trabalho nos portos da Bahia. Daqui a pouco, a torcida do Vitória comemora goleada e vaga no G4 da Série B. Já o Bahia não esquece a virada emocionante no jogo contra o São Paulo. Daqui a pouco a gente volta.